Boa noite a todo mundo que está aqui vendo um programa especial. Hoje está aqui do meu lado um ex-jogador, um dos melhores meias do futebol. Ganhou 5 títulos brasileiros, 5 títulos paulistas, um Rio-São Paulo, entre outros. Fez 901 partidas pelo Palmeiras, é recordista do clube. Foi o terceiro artilheiro da história do Palmeiras com 153 gols, 980 partidas oficiais, 12 jogos pela seleção. O divino, o grande meia, Ademir da Guia. Umas palavras. E aí, Pedro, tudo bom? Boa noite, queridos espectadores. Boa noite, Ademir. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Caio. É uma honra enorme poder estar sentado nesse lugar, ao lado dessa pessoa. E para quem não sabe, hoje é um dos dias que a gente grava com plateia. Temos em média 30 pessoas aqui nos assistindo, de todas as gerações. Desde as gerações que pegaram os tempos brilhantes do Palmeiras, como o tio, a tia. A minha geração que vem sofrendo há uns 10 anos. E a geração que ainda está por sofrer, que está aqui do nosso lado também. E vamos ter uma bela noite, uma noite muito gostosa, uma conversa bem legal. Aí com o Ademir. Bruno? Boa noite. Não sou de São Paulo, mas a fama de Ademir chegou até meu estado, chegou até a Bahia. Desde pequeno também ouço as histórias de Ademir jogando. Meu pai, quando pequeno, era palmeirense justamente por causa de você, por causa do seu grande futebol. E é uma honra estar aqui também. Bom, vamos falar, já que você abriu com toda essa atmosfera, né? Primeira pergunta que eu acho que o Ademir é legal de responder. Qual que é a diferença do futebol atual para o futebol da sua época, Ademir? Na verdade, o futebol mudou muito, né? Na minha época nós tínhamos em cada equipe mais ou menos 5, 6 craques. Jogadores que tinham essa competência de um ajudar o outro, né? Eu acho que quando você consegue tocar a bola certinho, você facilita o companheiro. Então, eu entendo que o futebol é conjunto. Você precisa ter um conjunto que convença tanto o técnico como a torcida para você poder vencer, porque as grandes equipes, na verdade, precisam de vitórias e precisam de conquistas. Eu acho que a nossa época era uma época em que nós tínhamos 2 pontas, nós tínhamos 4 jogadores na frente. Eu, por exemplo, como meia, eu tinha a opção de tentar uma jogada para o lado direito, para o lado esquerdo, fazer uma tabela, então tinha bastante gente na frente. Ainda que nós jogávamos com 2 jogadores no meio do campo e 4 jogadores atrás. Então eu acho que o futebol era um futebol mais alegre, um futebol mais com jogadores de categoria. Então eu acho que isso aí mudou muito porque os técnicos entenderam que era melhor você colocar mais jogadores de marcação e para não tomar gol ou não perder. Mas hoje, na verdade, o campeonato mostra que o empate não ajuda ninguém. Então eu acho que nesse sentido mudou muito, muitos volantes, poucos jogadores na frente. E hoje nós vemos, por exemplo, eu falo do Palmeiras, a gente tem aquela jogada de lançamento, né? Então nós temos muitos gols de bola parada e na verdade isso deixou o futebol bem mais feio. Foi até o que a gente estava conversando um pouco aqui antes do programa, que o coração da velha geração que jogou futebol deve doer quando vê um pouco do futebol de hoje, de perder um pouco daquele brilho, daquela magia que vocês realmente pregam, que a gente ouve, que as pessoas falam, e a gente consegue ver nos vídeos, que hoje a gente tem acesso a praticamente todos os dados de gols e etc. Verdade, eu acho que a mudança modernizou muitas coisas. Os campos hoje são um gramado excelente, a bola, as chuteiras, isso aí então ficou muito moderno. A maneira de ter um empresário, isso aí nada nós tínhamos, né? A maneira que você pode ir para o exterior. Então, mas na verdade o futebol mesmo, a beleza do futebol, eu acho que isso aí empobreceu bastante. Infelizmente. Mas Ademir, mesmo com toda essa mudança ao longo do tempo, você acha que ainda tem algum jogador hoje em dia que tenha seu estilo de jogo, ou então que te lembre vagamente? Temos, eu acho que temos jogadores técnicos. O que na verdade mudou muito foi
foi a maneira de jogar. Por exemplo, eu jogava com o Dudu, jogamos durante 12 anos juntos e éramos dois no meio do campo. Então nós tínhamos, ele defendia mais e eu atacava um pouco mais, mas nós tínhamos que também defender e atacar. Então eu entendo que esse tipo de coisa realmente mudou muito, mas eu acho que na verdade o futebol ficou bem mais forte. E essa sua relação com o Dudu? Vocês combinavam jogadas antes na concentração, saía no jogo? Como que funcionava? Olha, eu acho que com o passar do tempo, o Dudu era um jogador que ele tinha consciência de que ele tinha que desarmar e tocar a bola para mim. Isso fazia com que a bola chegasse mais aos meus pés. Então, quando ele tinha essa consciência, facilitava tudo realmente. Porque joguei com jogadores volantes, mas que eles queriam fazer o trabalho do meio. Então, era complicado. Mas então, por que deu tanto certo? Porque ele entendia que a função dele era uma, me ajudava e eu ajudava ele quando era necessário voltar para defender. Por isso que a gente jogou durante 12 anos juntos. A gente treinava e eu sabia a maneira com que ele, na verdade, ia se conduzir. Então eu acho que era isso. Ele não queria fazer a minha função e eu procurava ajudá-lo na função que ele tinha que fazer. Acho que é um ponto de respeito em relação ao que o outro é você, de se entender como uma peça de um time, uma peça que você tem que cumprir as suas funções. O conjunto, né? E o conjunto. Exato. E o Dudu na Ferroviária, ele era meia. Então ele abdicou essa coisa de meia para ser um jogador que marcava muito, mas sabia que era importante que eu era o meia. Então por isso que nós jogamos tanto tempo juntos e deu certo. Eu deveria aquele sentimento de passa a pandemia que ele resolve? Ou o pessoal sabia que também tinha que te dar o apoio depois que você aparecia? Não é que assim resolve. Eu acho que nós, se nós tivermos uma defesa que sabe defender e sabe sair com a bola, e se nós tivermos um ataque, como se nós tínhamos, por exemplo, 2 pontas rápidos, um jogador que cabeceava muito bem, um jogador que era um artilheiro como César, então fica tudo mais fácil. O técnico, ele entende que não precisa ficar lá, porque se os jogadores fazem aquilo que ele acha que é importante, então fica tudo mais tranquilo, porque as grandes equipes precisam de vitórias, né? E quando você começa a ganhar, então fica tudo mais fácil. O time vive disso. Vive disso. Vamos cortar o primeiro bloco aqui, porque a produtora deu tempo, daí a gente volta no segundo. Já começa o segundo perguntando em relação ao técnico. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigado.